Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? 1 Samuel, capítulo 15, eu quero que você deixe o texto aberto, porque eu vou falar hoje sobre a superioridade da obediência. E eu quero usar a ideia central do capítulo, versos 22 e 23. Vamos ler juntos, bem forte. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém. Meus prezados irmãos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus estabelece a relação dele conosco através da sua aliança, aliança da graça. E essa relação se fundamenta no amor. Se você quiser dar uma olhadinha, por favor, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Ele vai dizer claramente aí, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, 4, 5 e 6, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5, o que diz? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Obediência como fruto do amor a Deus. Jesus vai dizer em João capítulo 14 que aquele que me ama guarda o quê? Os meus mandamentos. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e viremos e faremos nele o quê? Morada. O problema, meus amados irmãos, é que obediência hoje não faz parte da vida da maioria dos crentes. Nós estamos enfatizando muito essa questão da graça, e é uma graça inconsequente. Eu tenho acompanhado aqui, feito alguns aconselhamentos de casais, é uma vergonha. Uma vergonha. Porque o que está faltando é vergonha mesmo, dentro da casa. O sujeito, ele não é. Ele é crente, mas ele não é crente dentro de casa. Ele não cumpre o papel de esposo. Ele não cumpre, ele não vive o evangelho dentro de casa. Nós estamos vivendo hoje uma crise de uma religiosidade onde a gente está adorando a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. E eu queria chamar a sua atenção, aproveitando que hoje nós estamos com os casais aqui, e eu fico assustado, porque alguns anos atrás foi feita uma pesquisa entre os homens da igreja, 60% dos homens envolvidos com pornografia. O cara deixa a mulher dele bonita, cheirosa, na cama, e vai para o quarto, para o escritório. Isso é um distúrbio mental, e é um pecado. Então nós precisamos, meus amados irmãos, entender o que esse texto vai nos ensinar, porque é um texto preciosíssimo. E a vida de Saul
A vida de Saul é um chamado, é uma advertência para mim e para você. E veja no texto, por favor, no versículo 22 que nós lemos: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça o quê? A sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Ou seja, o obedecer é melhor, é superior. Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz: não adianta vocês ficarem me chamando Senhor, Senhor, se não fizer o que eu vos mando. A superioridade da obediência. Mas o texto começa, lá para o capítulo 15, o início do capítulo, que Saul, ele recebe uma missão de Deus. Samuel vai lá e diz no capítulo, começa dizendo assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Quais são essas palavras do Senhor? Israel possuía um inimigo. Esse inimigo já existia há 300 anos. Os amalequitas. Deus esperou 300 anos para realizar juízo sobre essa nação. Essa nação perseguiu a Israel no deserto. Essa nação matou os filhos de Deus no deserto. Atacava o povo por trás, pelas costas. Foi um inimigo cruel do povo de Deus. Mas veja no versículo 2, o que diz aí? Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei. Quem está castigando não é Israel, quem está castigando é Deus. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando esse subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças, de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Saul então convoca o povo, reúne mais de 200 homens e vai. E lá no versículo 7 diz o texto: então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio de espada. Veja o versículo 9, lê comigo. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprevível destruíram. Preste atenção, que aqui Saul vai nos ensinar uma coisa que é muito comum na minha vida e na sua vida. Se chama obediência parcial. Deus deu uma ordem que era para destruir tudo, e matar inclusive o rei dos amalequitas, os animais, tudo. E então eles, por conta própria, disseram: não, nós vamos fazer só a metade, vamos poupar. O que isso nos ensina, irmãos? É que nós escolhemos alguns mandamentos de Deus para obedecer. Tem algumas coisas na palavra de Deus que são fáceis, e a gente escolhe obedecer essas coisas, mas as coisas mais difíceis, e aqui para mim é uma ordem muito difícil mesmo, porque era dizimar aquele povo, dizimar aquela nação, mas Deus estava mandando, era castigo de Deus, era juízo de Deus sobre aquela nação. Então ele faz o quê? Ele faz a coisa parcialmente. Será que nós não somos como Saul também? Ou não?
tem uns pecados na minha vida que ninguém mexe. Tem determinados mandamentos que a gente diz assim, Senhor, eu não consigo. Mas você já sabe, como cristão, que o castigo que lhe deu o perdão, Cristo já pagou, como foi cantado aqui hoje. Você não vai ser salvo por causa da sua obediência à palavra de Deus, mas porque você é salvo por causa da obediência de Cristo, você tem que, por amor, obedecer a Deus. A obediência para mim e para você não é um ato de boas obras, não é um ato de negociação com Deus, pelo contrário, é um ato de gratidão. De gratidão. O que é que existe na minha vida e na sua vida hoje que a gente poderia chamar de obediência parcial? Você diz, tem coisas que eu obedeço, mas tem coisas que não dá para eu obedecer. Você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem a Bíblia, você tem a oração, você tem o cuidado pastoral, você tem tudo. Os recursos que eu e você, nós temos hoje, são infinitamente superiores aos que existiam no Antigo Testamento, porque Cristo trouxe a graça e a verdade para nós. Você tem honrado pai e mãe? Você que é jovem, tem respeitado seu pai e sua mãe? Você, mulher, tem respeitado seu marido, como diz a Bíblia? Você, marido, tem amado a sua esposa e cuidado dela como Cristo cuida da sua igreja? Em segundo lugar, é muito interessante, porque desobediência ou obediência parcial vem acompanhado de soberba, de orgulho. Por isso que quando a gente é flagrado por Deus na desobediência, nós tentamos justificar os nossos pecados. Tentamos, muitas vezes, projetar a culpa, racionalizar os nossos erros, colocando a culpa nos outros. É tão engraçado quando a gente faz aconselhamento de casal, porque se você ouve um, aí você fica todo cheio de compaixão. Quando você ouve o outro, você fica todo cheio de compaixão. E eu fico pensando, mas por que estão brigando? Porque são tão santos. Só falta colocar as asas aqui e sair voando. Todo mundo sabe que casamento é uma relação complicada, difícil, são dois pecadores debaixo da graça de Deus. Tem que haver humildade, tem que haver perdão, tem que haver consideração, tem que haver respeito, tem que pedir a Deus força para preservar o casamento, para preservar o relacionamento. Não existe casamento de pé se não for pela graça de Deus. Mas nós precisamos obedecer. Nós precisamos ser crentes dentro de casa. É tão interessante. Veja no versículo 10. Veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, Deus dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Irmãos, quando a gente desobedece a Deus, a gente entristece a Deus. Diz ele, arrependo-me, não executou as minhas palavras. E aí Samuel ficou muito triste e toda noite clamou ao Senhor. Não sei se você se lembra lá, em Efésios capítulo 4, tem um versículo que diz que nós não devemos entristecer o
O Espírito Santo. Quando eu e você nós pecamos, além da gente ficar triste, além da gente gerar tristeza em quem a gente feriu, a gente entristece a Deus. Nós estamos ferindo a Deus, nós estamos obedecendo a Deus. Às vezes eu brinco com o Tassi, vindo para a igreja. Mas aquilo no meu coração, eu chego, fico, aquilo me causa um mal-estar, enquanto eu não, humildemente, né? Assim, voluntariamente, espontaneamente, dizer para a mulher que são duas palavras que a esposa gosta: eu errei, eu estou errado. Aí a mulher, tá mesmo. E não é de hoje não, aí tem, e pá, não. Mas Saul não tinha isso. Veja no versículo 12, veja que coisa triste. Diz assim: madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. É muita cara de pau. O cara vai lá, desobedece a Deus, obedece parcialmente a Deus. E agora, por se tratar de uma vitória que Deus esperou 300 anos para realizar, ele vai criar um monumento à sua o quê? Pessoa. E ele vai se colocar como herói nacional, como alguém, né, que se tornaria historicamente muito importante. Irmãos, eu não sei porque todo orgulhoso gosta de monumento. Tem uns que gostam de título de cidadão, medalha de honra ao mérito, reconhecimento. Mas todos nós sabemos que a palavra de Deus diz que não seja a nossa própria boca que nos elogia. E a soberba, toda soberba, ela precede o quê? A ruína, a queda. O cara entristeceu a Deus, o cara não fez aquilo que Deus havia pedido. O cara não foi leal ao profeta e ainda tem a cara de pau, a soberba de construir para si um monumento. Um monumento. Mas veja, no versículo 13, diz assim: veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras, o quê? Do Senhor. Veja bem, obediência parcial, soberba, e agora o quê? Mentira. Mentira. Ele disse: executei as palavras do Senhor. Aqui está um ponto, meus amados irmãos, muito sério na nossa vida, porque tem muita gente que acha que está vivendo em obediência, mas não está vivendo em obediência. Por quê? Porque não há nele a convicção do pecado. A sua mente já está cauterizada. Ele acha que agir daquela maneira não é pecado. Eu queria que você entendesse aqui, e Samuel vai dizer: você executou mesmo? Samuel vai perguntar, no versículo 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos,
e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram. Veja que ele já não disse, eu trouxe. Os trouxeram. Porque, o quê? Lê comigo. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o quê? O sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos o quê? Mas que coisa linda. O cara desobedece a Deus e diz, olha, eu desobedeci a Deus porque nós queremos usar esses animais para fazer sacrifício o quê? A Deus de adoração. Você já notou que há uma relação aqui muito séria entre hipocrisia no culto e a vida particular dele? E, meus amados irmãos, isso é muito sério, porque a gente está pensando que Deus não está observando, e Deus está observando tudo. Não adianta eu viver uma vida de fachada familiar, no trabalho, na universidade, fora daqui, mas quando chegar aqui, eu pego um par de asas de anjo aí na entrada, e começo a adorar a Deus e louvar a Deus, como se nada estivesse acontecendo. E a gente tem que entender o que está lá, já em Gênesis capítulo 4, que antes de Deus se agradar da nossa oferta, Ele se agrada primeiro do ofertante. Então não adianta nós tentarmos realizar para Deus um culto hipócrita, um culto farisaico, um culto que simplesmente a nossa vida não está condizente com aquilo que nós estamos fazendo. Ah, pastor, eu pequei porque muita pressão, o povo. Obediência parcial, orgulho e mentira. Vai numa crescente. Versículo 16. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala o que Deus disse para você. E aí Deus é tão carinhoso, vai dizer, por que você fez isso, cara? Eu tirei você lá de uma tribo das mais pobres, e constituí você rei. Veja no verso 17, prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e pelejas contra eles até exterminá-los. Versículo 19, vamos ler juntos? Porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então Deus, lembra o que Deus fez você? Deus constituiu você rei, Deus lhe deu uma missão histórica de destruir uma nação, e você desobedece. Agora, veja a cara de Paulo. Versículo 20, lê comigo para você ver. O que ele disse? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruiu, o quê? Mas o povo tomou despojo, ovelhas e boi, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Você já notou que tem crente que ele não se arrepende? Ele não se quebranta? Se Saul
tivesse dito como Davi aqui: pequei contra ti, pequei e fiz aos teus olhos parece o quê? Mal. Se houvesse arrependimento aqui, quebrantamento, a história terminaria diferente. E o que está faltando em muita casa, em muito casamento, em muitas famílias da igreja, é convicção de pecado, é reconhecer, é se arrepender, é mudar de atitude, é mudar de tratamento, é ter uma postura de obediência a Deus. Às vezes, dá vontade de matar a mulher e você matar o marido, mas aí você se lembra que tem um mandamento que diz: não matarás. Vocês estão entendendo? Nós não estamos falando de impulso, de desejo, de contrariedade, de, muitas vezes, desilusão, insatisfação. Tudo isso faz parte. Agora nós somos crentes. Nós temos uma palavra para obedecer. Palavra de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos igreja de Deus, nós somos povo de Deus. Temos que obedecer. E aí você vai entender o versículo 22. Porém disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça o quê? Quer dizer, você quer oferecer sacrifício com animais, fruto, resultado de desobediência à minha palavra? Ele vai dizer: a desobediência é rebelião, é como o pecado de feitiçaria, é obstinação, é como a idolatria e cultos a ídolos do lar. Por quê? Veja o final do versículo 23. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas o quê? Rei. Quem rejeita a palavra de Deus, rejeita o próprio Deus. E Deus aqui toma essa decisão por causa das decisões erradas que Saul tomou e por causa da sua resistência, a sua obstinação, a sua dura serviço. Ele não se quebranta, ele não reconhece o seu pecado. E meus amados irmãos, é tão triste, porque ele vai dizer no versículo 24, que ele pecou e transgrediu o mandamento do Senhor, porque temeu ao povo e deu ouvidos a quê? A sua voz. Preste atenção. Não seguireis a multidão para praticares aquilo que é errado, disse Moisés ao povo de Deus. Quem teme ao homem arma ciladas, mas aquele que confia no Senhor está seguro. Não há lugar mais seguro do que a obediência a Deus. Você peca, você desobedece a Deus porque está temendo as pessoas, porque você está ouvindo as pessoas ao invés de ouvir a voz de Deus, de obedecer a palavra de Deus. Versículo 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu o quê? Adore a Deus. Olha o formalismo, o cerimonialismo. Ele quer que o profeta volte junto com ele, o profeta e o rei, para que diante do povo eles possam o quê? Adorar a Deus como nada tivesse acontecido. Veja o versículo 26. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti,
para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este o quê? Se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também, Saul, a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este o quê? Adorou a Deus. As consequências, meus amados irmãos, da desobediência são trágicas. Nós colhemos aquilo que nós decidimos na vida. E nós como crentes, diante de Deus, com temor e tremor, nós precisamos ter uma vida de amor a Deus, de obediência a Deus. Samuel manda trazer Agag, rei dos amalequitas, achando ele que a sentença de Deus estava suspensa, e aquilo que era para Saul fazer, Samuel faz perante todo o povo. Todo o povo. E a história termina de uma forma triste. Lê comigo o versículo 35, o que diz? Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. No capítulo 17, Deus vai levantar quem? Davi. E Saul então entra num processo de decadência, porque o espírito mau da parte de Deus, o permitido por Deus, começa a se andar com ele. E ele tem uma vida de ódio, de amargura, de ressentimento. O seu filho Jonatas não vai sucedê-lo, ninguém, como seria natural em Israel. Mas agora, o filho de Jessé, o caçula, Davi, vai ser o rei segundo o coração de Deus. Eu quero chamar a igreja essa noite a considerar a obediência como expressão de amor a Deus como a coisa mais importante da nossa vida. A coisa que é colocado por Deus aqui como superior a tudo, a obediência a Ele. Amém? Essa obediência, ela não é possível pela força da carne. Ela não é possível simplesmente pela força humana, pela determinação humana. Mas quando existe essa decisão da nossa parte, Deus promete lá em Filipenses capítulo 2, que Ele é o Deus que realiza e que opera tanto o querer quanto o realizar. E você vai obedecer a Deus, vai se consagrar a Deus, vai se oferecer a Deus em santificação, em santidade, em consagração. E você sabe que isso vai ser possível, porque o Espírito Santo vai lhe ajudar. E você vai ter graça, você vai ter força para ter uma vida de santidade. Amém?